O milionário chora ao ouvir a mendiga negra revelar que seus bebês estão vivos no hospital. Era uma tarde cinzenta, daquelas que parecem sugar toda a cor da cidade, quando Roberto, o homem conhecido por seus negócios implacáveis e coração de pedra, cruzou com Selma na esquina da Rua 7. Ele, costumeiro em sua indiferença, mal olhou para ela, até que a voz quebrada e cheia de desespero dela cortou o barulho cotidiano da metrópole. Seus bebês não morreram, estão vivos, no Hospital Santa Mônica, sussurrou ela, os olhos arregalados de medo e esperança misturados. Roberto congelou. Aquilo parecia um golpe violento, um soco cego que explodia na sua barriga, fazendo o ar fugir, deixando um vazio pesado e assustador. Ele, que acreditava ter enterrado para sempre aquela dor, a perda no parto, o silêncio cruel dos anos, viu seu mundo virar do avesso, sobrando apenas aquele clique de instantes, de lembranças reprimidas e de um segredo que ele sequer sabia que carregava. O asfal. Selma, com o ar abatido e a pele marcada pela dura vida nas calçadas, tinha algo diferente naquele momento. Algo urgente e verdadeiro que só os olhos humanos conseguem capturar quando a mentira e a ilusão acabam. Aflição e uma ponta tênue de fé. Ela estendeu um papel amarrotado, um endereço e o nome do hospital, uma promessa quase impossível para quem vive no invisível. Roberto sentiu olhares curiosos, cochichos cruzando entre os que passavam. Será que é verdade? Será que o milionário vai cair nessa? As vozes pareciam rir da própria tensão que flutuava no ar. O contraste era absurdo, a agitação, buzinas e passos apressados, contra o instante congelado da revelação que ameaçava desmoronar tudo. Decidido, ele caminhou em direção ao hospital. Ali, uma sombra pesada o aguardava. A diretora da Santa Mônica, uma mulher rígida, com olhos frios como aço, apareceu no caminho de Roberto com um sorriso plástico e ameaças veladas. Você não sabe com quem está mexendo, senhor Di. Tudo indicava que o passado de Selma e o seu estavam entrelaçados numa teia escura, pronta para explodir. Cada avanço naquela investigação fazia o ar ficar mais denso e o risco mais palpável. Um crime profundo, ocultado por anos, ameaçava não só a vida dos bebês, mas também o destino de Roberto e Selma. Seria ele capaz de enfrentar os monstros do passado e quebrar o silêncio que os mantinha presos? Ou tudo viraria cinzas antes que a verdade pudesse respirar? Enquanto isso, a cidade seguia seu ritmo frenético, indiferente ao drama pulsante que se desenrolava ali, entre ruas e sombras. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso. A tensão nos corredores do hospital era palpável, como se a própria parede estivesse escutando segredos. Roberto, com o coração em frangalhos, não conseguia parar de pensar na revelação de Selma. A mente dele girava em torno da possibilidade de encontrar seus filhos, aquelas vidas que ele acreditava ter perdido para sempre. Quando se aproximou da sala de emergência, um grito atravessou o ar, cortando a ansiedade.
Era uma mulher, cabelos desgrenhados, o olhar desnorteado. O rosto dela se contorcia em uma mistura de desespero e furor. "Não! Deixa eles em paz!" gritou, enquanto tentava furar o bloqueio da segurança. Roberto correu na direção dela, sentindo a adrenalina pulsando nas veias. O que estava acontecendo? Ao chegar mais perto, ele viu um brilho familiar nos olhos da mulher. Era como um raio de sol no meio daquela tempestade. Ele se lembrou da origem do seu medo. Se aquela mulher fosse Marina, a mulher parou. Seus olhos se arregalaram ao ouvir o nome. "Roberto, você é o pai deles?" Ela gaguejou, a surpresa transformando-se rapidamente em terror. A sala se silenciou e o mundo ao redor dele começou a desvanecer. As pessoas pararam para observar. "Como você sabe disso? O que está acontecendo?" As palavras saíram em um sussurro angustiado, quase uma oração. Marina, com a voz embargada, respondeu: Eu não queria que você soubesse assim. Eu sempre estive aqui, mas eles me disseram que você deveria esquecer, que não poderia saber. Mas eu sabia que precisava protegê-los." Roberto sentiu um frio na espinha. As peças do quebra-cabeça começavam a se conectar de forma confusa, mas a realidade era uma faca afiada na sua mente. "Você está dizendo que os bebês são nossos?" ele perguntou, a incredulidade transparecendo na voz. "Sim, mas eles estão em perigo. Eles têm que sair daqui." O desespero começou a brotar na aparência de Marina, como se o peso da verdade estivesse prestes a esmagá-la. "Do que você está falando? O que está acontecendo?" Roberto estava em um turbilhão, a raiva e a alegria se misturando de forma explosiva. A diretora do hospital, que havia acompanhado a cena, se aproximou com um sorriso cínico. "Ah, mais um encontro familiar emocionante. Que bonito! Como se não soubéssemos que isso iria acontecer." Ela fez uma pausa, observando a confusão e o choque em Roberto e Marina. "Vocês realmente acham que podem sair daqui? Tem coisas muito piores acontecendo nas sombras deste lugar. E suas crianças? Bem, não sei se estão tão a salvo quanto pensam." "Espere, o que você sabe?" A voz de Roberto saiu mais forte, agora impelido por uma nova onda de determinação. A tensão se intensificou na sala. Olhares se cruzavam, sussurros percorriam o ar. A diretora sorriu, mas não era um sorriso gentil. "Vamos dizer apenas que algumas vidas são melhor mantidas em segredo, e aqueles que se atrevem a cavar mais fundo, bem, os encontros não costumam ser agradáveis." Roberto sentiu o nó na garganta aumentar. O que mais tinha sido escondido dele? E o que Marina queria dizer com que as crianças estavam em perigo? As palavras dela ecoavam na mente dele, e ele não tinha certeza de quem era realmente o inimigo. Nesse momento, um alarme soou, ecoando pelos corredores. Faminto por atenção, os seguranças começaram a se mover de forma frenética. "Aguarde!" gritou um deles, mas antes que pudesse agir, a confiança de Marina impulsionou. "Vamos! É agora ou nunca!" Roberto hesitou. A cidade lá fora parecia um mundo distante, mas a urgência queimava em sua alma. Ele sabia que o que havia começado como uma simples informação tinha se transformado em uma armadilha, e que a verdade nunca fora tão trágica e complexa. Qual seria o próximo passo? E até onde ele estava disposto a ir por seus filhos? Como ele poderia salvar não só a si mesmo, mas também aqueles que ele nem tinha certeza de que ainda eram seus? Com o coração acelerado e a mente abarrotada de perguntas, ele seguiu Marina,
sem saber que a verdade que se desenrolava era apenas a ponta do gelo. E em um instante, a vida que ele conhecia poderia desmoronar, revelando segredos que mudariam tudo para sempre. Roberto e Marina avançaram pelos corredores, corações acelerados. Mas antes que pudessem escapar, uma X-Pan. Todos pararam em choque. Era o alarme de incêndio. As luzes piscaram e o caos se instalou de forma súbita e aterrorizante. O que está acontecendo? Marina gritou, segurando o braço de Roberto com força. O medo em seu olhar se intensificava. Vamos, temos que sair! Roberto puxou Marina, tentando dissipar o pânico crescente. Mas enquanto se moviam, o ambiente pareceu se transformar em um labirinto de desespero. As pessoas começaram a correr, gritando, enquanto seguravam os celulares acesos, iluminando o medo em seus rostos. Ele olhou para os lados, a sala girando como uma montanha russa emocional. Enquanto empurravam-se pela multidão, uma figura familiar cruzou o caminho de Roberto. Era Selma, a mendiga que teve a primeira conversa com ele, agora com um olhar diferente, mais penetrante. Roberto, você não pode deixar que eles levem as crianças! Ela gritou, mas sua voz ficou perdida no clamor. Como você sabe disso? Roberto respondeu, sua voz um fio de desespero. A verdade parecia escorregar entre seus dedos. Cada segundo um teste de suas próprias emoções. Eu vi, Roberto. Eles estão fazendo coisas terríveis nesse hospital. Não é só sobre você e Marina. As crianças estão em perigo. Eles não podem sair. Selma insistiu, a urgência em seu tom intensificando a confusão. O que Selma queria dizer? O que mais havia nas sombras daquele hospital? E então, tudo mudou. Um grupo de seguranças, uniformizados e implacáveis, surgiu do fundo do corredor. Eles se moviam como sombras, sem expressão, direcionando-se para Marina. Parem! E enquanto Roberto tentava compreender a cena, uma das seguranças disparou um sedativo em direção a Marina, o spray se espalhando rapidamente. Marina! Roberto gritou, mas já era tarde. Ela caiu no chão, os olhos se fechando, derrotados pelo veneno. O que vocês estão fazendo? Ela é uma ameaça, senhor. Precisamos garantir a segurança do hospital. Um dos seguranças respondeu, os olhos frios e sem remorso. Foi então que a verdade brotou em sua mente como um relâmpago. Você quer que eu fique cego para a realidade? Não pode ser. Roberto sentiu o chão tremer sob seus pés. Selma, o que você sabe sobre isso? O que aconteceu com as crianças? Selma hesitou por um instante, olhando em volta, como se o mundo inteiro estivesse ouvindo. Roberto, você não entende. Marina não é quem você pensa que é. A verdade sobre os bebês, eles podem não ser seus. Suas palavras foram como uma lâmina cortando o ar. Ele sentiu o estômago revirar. O que você está dizendo? Tore seu próprio coração para me dizer isso. Eu não sou a inimiga, mas Marina não esteve sozinha. Há muito mais nessa história do que você imagina. As crianças, elas são parte de algo maior, algo que envolve você também, Selma disse. O som de sirenes ao longe começou a se aproximar. A tensão na sala pulsava. E Roberto sentiu a pressão da verdade, de algo muito maior do que sua dor pessoal. Olhando para Marina, caída ali, sem vida, e para Selma, que parecia saber mais do que revelava, ele se viu paralisado entre a culpa
E a raiva? Qual era a verdadeira natureza de seus sentimentos? O que mais estava escondido neste emaranhado de segredos? Roberto olhou ao redor. O relógio na parede girava rapidamente, lembrando de como o tempo escorregava entre os dedos. O caos aumentava, e aquela sombra sinistra do hospital parecia se expandir. O que mais estava prestes a desmoronar? E por quanto tempo eles estariam seguros? Ele estava prestes a descobrir, mas não sem pagar um alto preço. E então, antes que pudesse agir, as luzes se apagaram completamente, mergulhando tudo em um escuro profundo, como um presságio do que estava por vir. Desesperado, pensou: será que havia alguém a quem poderia confiar? A única certeza que tinha era que aquele hospital guardava mais sangue. A escuridão estava carregada de tensão e desconforto. Ele puxou Marina para mais perto, segura de seus braços, sentindo o frio da fraqueza bela em meio ao terror. Roberto! Selma gritou da penumbra. Temos que ir! Agora! A urgência na voz dela cortou o medo como uma lâmina. Mas enquanto se viravam, tudo mudou em um piscar de olhos. Uma explosão de luzes vermelhas iluminou o corredor novamente. As sirenes soaram como gritos de pânico e as portas se abriram abruptamente. Homens e mulheres em uniformes táticos avançaram, barrando a saída. Todos pro chão. Agora! Um clima de alarme. O tom de voz era firme e perigoso. Roberto se empurrou para a frente, mas tudo ficou turvo. As figuras ao seu redor se moviam como sombras ameaçadoras, e ele pressentiu a pressão subir de seu peito. Era como se o ar estivesse se esgotando, e em meio ao caos, sentiu um peso nas costas. Ele sabia que estavam sendo cercados, mas o que mais o apavorava era a revelação que Selma havia deixado no ar, uma desconfiança que começou a se formar em sua mente. Selma, o que você sabe sobre Marina? Ele gritou, tentando superar o caos. O que você quer dizer com que as crianças não são minhas? Cada palavra saiu com angústia e desespero, como se cada sílaba empurrasse um fardo maior. Selma hesitou, e Roberto viu seu rosto se contorcer em conflito. Roberto, não é apenas isso. E então ela olhou para Marina, caída, o olhar perdido. O que aconteceu quando você a conheceu? Você sabe a verdade, não sabe? Os seguranças estavam se aproximando, e Marina, ainda desacordada, começou a murmurar. Por favor! Eu tive que não podia deixar. As palavras saíam entrecortadas. A mente de Roberto girava e o sentido das coisas parecia se desfazer em fumaça. Marina, acorde! O que está acontecendo? Ele se inclinou sobre ela, sentindo a pulsação da ansiedade. Mas Marina só balbuciava, uma sombra distorcida de um mundo em desmoronamento. E então tudo virou um pesadelo. Uma das figuras em uniforme sussurrou algo para outro segurança, e Roberto conseguiu ouvir. Precisamos cuidar dela. Se não fizermos, tudo se perderá. Seu coração parou por um segundo, e uma sensação profunda de traição atravessou seu ser. O que estavam escondendo sobre Marina? Antes que pudesse reagir, uma série de explosões ecoaram. O hospital estava sendo invadido. A adrenalina disparou em suas veias. Alguém gritou algo ininteligível. É a hora! Vamos! Selma gritou, puxando Roberto. Ele não sabia para onde, mas a urgência a conduzia. E quando tudo parecia se concentrar em fuga e confusão, uma voz familiar cortou o ar. Parem!
Roberto virou-se, seus olhos se arregalaram. Era Paulo, um velho amigo, companheiro de negócios, que costumava intimidá-lo com seu sorriso afiado e olhos penetrantes. E agora ele estava ali, cercado por homens armados. Você se envolveu em algo muito mais profundo do que imagina, Roberto. Esses bebês, eles não são o que pensávamos. Você precisa entender. A voz dele era suave como seda, mas cheia de uma urgência que não combinava com a situação. Paulo, o que você está fazendo aqui? Roberto gritou, se debatendo entre a confusão e o ressentimento. Como você pode? Calma, não há tempo. Você está prestes a ser arrastado para um jogo que não compreende. Eles estão com medo de você descobrir a verdade. Uma sombra passou pelo rosto de Paulo, um vislumbre de algo oculto e assustador. Roberto sentiu uma onda de desespero. Que verdade! Os bebês não são só seus. Eles estão envolvidos em um plano maior. Maior do que todos nós. Você e Marina não são só um pai e uma mãe. A frase pairou no ar, pesada e cortante. Roberto vacilou. Uma nova camada de confusão lhe envolveu. Quais segredos estavam por trás das palavras de Paulo? O que significava tudo aquilo? Ele olhou para Marina e Selma, vendo medo e dúvida na face delas. Precisamos sair daqui, Selma gritou. Mas Roberto estava paralisado, cada batimento cardíaco ecoando uma verdade que ele não queria aceitar. E antes que pudesse processar tudo, as luzes se apagaram novamente, mergulhando o corredor em escuridão absoluta. Barulhos, gritos e alarmes preencheram o ar, mas dentro dele uma tempestade se formava. A única coisa que sabia era que a vida que conhecia estava prestes a mudar para sempre. Mas de que maneira mais aterradora ninguém poderia saber. E o que poderia acontecer em seguida? As luzes se apagaram novamente, mergulhando tudo em uma escuridão inquietante. O silêncio que se seguiu parecia carregar um peso imenso, como se o mundo estivesse segurando a respiração. Roberto estava paralisado, o pânico crescendo dentro dele, e ele sentiu sua respiração se tornar mais rápida. Que caos! Onde estavam seus amigos? E Marina, a quem ele tentava desesperadamente proteger, parecia tão vulnerável ali, no chão frio. Roberto! A voz de Selma cortou a escuridão. Precisamos ir agora! Sua mão estava firme na dele, puxando-o para frente, mas sua mente estava em um turbilhão. Ele precisava entender o que estava acontecendo. O que Paulo quis dizer com "os bebês não são só seus"? Espera, Selma! Ele parou, a urgência em seu olhar. O que mais você sabe? Eu preciso saber agora! Selma hesitou, seus olhos navegando pelo escuro, como se procurasse algo ou alguém. Roberto, isso não é só sobre você e Marina. Isso envolve muito mais. O som de passos apressados ecoou da escuridão e o alerta da sirene aumentou, mas Roberto não se importava. Ele olhava para Selma, esperando respostas. Eles têm um plano para as crianças. Não é só um laboratório, é algo maior que um hospital. As crianças são parte de uma experimentação. Um tráfico. Algo terrível. A voz dela tremia e a expressão dela se tornou pálida, como se o que estava dizendo a consumisse. Tráfico? O que você está dizendo? Roberto sentiu a cabeça girar. A confusão foi substituída por uma raiva intensa, mas tinha que se controlar. Isso não era hora de perder a razão. Selma, vem! Vamos! Não temos tempo! Mas antes que pudesse avançar, a luz vermelha iluminou rapidamente o corredor e uma figura gigantesca apareceu. Era um agente de segurança, suas mãos fixas a um rádio de comunicação. Pare! Não se movam! Vocês não têm para onde ir! O ódio se acumulou dentro de Roberto.
Ele gritou. Estamos só tentando salvar a nossa vida. Mas a figura permaneceu impassível. E então, algo explodiu em uma das portas laterais. O som foi ensurdecedor. E a fumaça começou a se espalhar pelo corredor como um manto escuro. O caos irrompeu quando as salas se abriram e pessoas começaram a correr em pânico. Não, precisamos sair! Gritou Selma, puxando Roberto em meio à multidão. De repente, uma mão se ergueu, segurando um celular aceso. Ele era de um dos seguranças que se virava para Roberto. Roberto, você ainda não sabe. Você é muito mais importante do que imagina. O segurança gritava e tudo começou a girar novamente. A forma dele parecia familiar. Ricardo? Roberto perguntou. Por um instante paralisado pela confusão. E uma luz estranha começou a se acender dentro dele. Ele conhecia aquele homem. Você tá dentro disso, Roberto. Ricardo continuou, os olhos fixos. As crianças não são apenas suas. São o futuro de algo que já começou. Roberto sentiu o coração disparar. O que você está dizendo, Ricardo? Estamos em perigo. Precisamos de respostas. Mas antes que o segurança pudesse explicar, um barulho ensurdecedor ecoou. Uma explosão distante, e a pressão do ar mudou instantaneamente. Uma porta explodiu e todos foram jogados para trás, incluindo Selma. Não! Roberto gritou, enquanto se levantava do chão, correndo na direção dela. Mas ele estava desacompanhado. A cena se transformou em uma bagunça. Havia fumaça por toda parte, gritos e o eco de pés correndo. E foi então que, no meio do pânico, ele viu. Marina estava se levantando, os olhos antes apagados agora brilhando com uma energia inesperada. Eu sei o que você precisa fazer, ela gritou, agora parecendo forte. Mas o que aconteceu a seguir foi algo que Roberto jamais esperava. Uma luz intensa, quase sobrenatural, surgiu em torno de Marina. Ele se sentiu paralisado. A vida dela, que ele achava que estava perdida, agora parecia cheia de poder. Então a verdade o atingiu como um soco no estômago. Você não é quem eu pensava que era. Marina olhou para ele e em um instante Roberto viu algo passar pelos olhos dela. Não apenas dor, mas também uma revelação do que estava realmente acontecendo. Roberto, você precisa entender. Eu não sou só a mãe deles. Eu sou parte de algo muito maior. E nesse instante, tudo mudou. O ar ficou pesado. Roberto repassava todos os momentos com Marina. Cada palavra, cada olhar. Ela não era apenas uma mulher comum. Ela também tinha segredos profundos que havia escondido. Marina, o que você quer dizer com isso? Sua voz estava cheia de desespero, e tudo ao redor dele parecia desmoronar. O que mais estava escondido? O que mais ele não sabia? A poeira da explosão começou a assentar, e uma multidão de perguntas ressurgiu no coração de Roberto. Com a fumaça, uma nova verdade pairava no ar. E era apenas o começo, um prenúncio do pesadelo que estava por vir. As luzes se apagaram novamente, e a escuridão parecia estar espreitando, pronta para devorar o que restava da coragem dele. O que estava prestes a ser revelado? Ele estava preparado para descobrir. As luzes se apagaram novamente, mergulhando tudo em uma escuridão inquietante. O silêncio que se seguiu parecia carregar um peso imenso, como se o mundo estivesse segurando a respiração. Roberto estava paralisado, o pânico crescendo dentro dele. Marina, o que você quer dizer com isso? Ele precisava de respostas, de clareza em meio ao caos que o cercava. As luzes brilhantes
piscavam intermitentemente, jogando sombras dançantes nas paredes. Ele viu Marina se levantar, seu rosto iluminado de forma surreal, como se uma força invisível a erguesse. Roberto sentiu seu coração disparar. A mulher que ele amava estava ali, mas havia algo de diferente naquela expressão. Naquela luz. Roberto, você precisa entender. Seu timbre era firme, quase enigmático. Antes que pudesse dissentir, um estrondo e um tremor percorreram o chão. O hospital, em meio ao caos, parecia estar em colapso. Marina, não! Ele a chamou, mas ela já estava se movendo com uma determinação que ele nunca tinha visto antes. E então tudo aconteceu em um piscar de olhos. Uma explosão! E os vidros das janelas estouraram, deixando um spray de cacos de vidro pelo ar. Selma gritou, e Roberto olhou para trás, apenas para ver a cena se desdobrando em um turbilhão. Corpos se moviam descontroladamente, e ao mesmo tempo, tudo parecia parar para ele. Uma figura emergiu da fumaça, outra sombra, mas ele não conseguia distinguir. Era Paulo, seus olhos tão frios e implacáveis que gelavam a atmosfera carregada. Roberto! Paulo gritou, e seus lábios se moviam, mas o som se confundia com a gritaria. Eu vim avisar. Não acredite nela! As palavras dele cortaram como uma faca e um nó se formou na garganta de Roberto. O que você quer dizer com isso? O que está acontecendo? Ela não é quem você pensa que é. O que você sabe sobre ela? Sobre os bebês? A insinuação nos olhos de Paulo era como um veneno. Marina se virou. Seu olhar era feroz. Cale-se! Roberto não sabia quem acreditar. As peças do quebra-cabeça não se encaixavam. Ele olhou para Marina. Por favor, me diga que é mentira. O que Paulo está insinuando? A sala parecia girar e ele sentia uma vertigem de incerteza. Roberto, eu sou uma agente. Nós. A voz dela tremia, mas havia uma determinação. Os bebês, eles estão em risco. Precisamos sair daqui. Em risco por quê? Roberto exigiu, atônito. Você se trata de uma traição? Quem você realmente é? Então, num momento dramático, um grupo de pessoas irrompeu do fundo do corredor. Eram pacientes, rostos pálidos e confusos, mas também havia profissionais de saúde. Todos pareciam desesperados. O que está acontecendo? Um homem nu, em lágrimas, entrou em cena, sua voz rasgando através do tumulto. Nós não podemos ficar aqui. Eles estão vindo. Roberto olhou para Marina, o olhar dela se cobrindo de pânico súbito. Eles? Quem são eles? Marina, diga a verdade. O desespero crescia. A multidão se fechava ao redor dele. Roberto, escute. Eles estão atrás de mim. E você pode estar em perigo também. O rosto dela começou a se distorcer entre o medo e a determinação. Eu não queria que você soubesse da minha verdadeira identidade, mas precisa entender que há algo mais. Os bebês são a chave para tudo isso. Chave? Para o quê? Para esse pesadelo? A raiva subiu a cada palavra. Ele sentiu uma necessidade urgente de encontrar sentido, enquanto o caos ao redor deles tornava tudo insuportavelmente caótico. Eles não podem saber que você sabe. Marina gritou, e a frustração explodiu entre eles. Se eles descobrirem que você está aqui, eles farão de tudo para nos silenciar. E nesse exato momento, quando as luzes piscavam de forma frenética, uma voz familiar ecoou no ar. Roberto, estou aqui para te salvar. Era o personagem que ele menos esperava. Um dos diretores do hospital, um homem que pensou ser amigo, que agora estava com as mãos sujas de sangue. Vá, agora! Eles estão vindo! Roberto sentiu um frio na espinha. Ele confiou naquele homem antes, mas agora tudo o que ele conhecia estava em xeque. Esperem, o que está acontecendo?
Mas o diretor o ignorou, pressionando seus antigos amigos e forças de segurança ao rosto. Seja rápido! Não podemos perder tempo! E como um relâmpago, tudo se conectou. Marina não era quem ele pensava. O que Paulo falou sobre os bebês, a urgência de todos ao redor, e então ele percebeu. Marina, você é uma parte de uma grande traição, não é? A verdade o atingiu com a força de um soco. Enquanto tudo girava, ele se viu paralisado. Perdera tempo demais. As luzes se apagaram uma vez mais. E nesse momento de escuridão repentina, o mundo dele desabou. Algo estava prestes a explodir, mas ele não sabia como sobreviver à revelação que estava por vir. E o silêncio que se seguiu trouxe consigo a certeza de que tudo o que ele conhecia poderia se desintegrar em um instante. O que mais havia por trás dessa realidade distorcida? E como ele poderia salvar quem amava no meio de tantas mentiras? As luzes se apagaram novamente, mergulhando tudo em uma escuridão inquietante. O silêncio que se seguiu parecia carregar um peso imenso, como se o mundo estivesse segurando a respiração. Roberto estava paralisado, o pânico crescendo dentro dele. Marina, o que você quer dizer com isso? Ele precisava de respostas, de clareza em meio ao caos que o cercava. As luzes brilhantes piscavam intermitentemente, jogando sombras dançantes nas pares. Ele viu Marina se levantar, seu rosto iluminado de forma surreal, como se uma força invisível a erguesse. Roberto sentiu seu coração disparar. A mulher que ele amava estava ali, mas havia algo de diferente naquela expressão, naquela luz. Roberto, você precisa entender. Seu timbre era firme, quase enigmático. Antes que pudesse dissentir, um estrondo e um tremor percorreram o chão. O hospital, em meio ao caos, parecia estar em colapso. Marina, não. Ele a chamou. Mas ela já estava se movendo com uma determinação que ele nunca tinha visto antes. E então tudo aconteceu em um piscar de olhos. Uma explosão, e os vidros das janelas estouraram, deixando um spray de cacos de vidro pelo ar. Selma gritou e Roberto olhou para trás, apenas para ver a cena se desdobrando em um turbilhão. Corpos se moviam descontroladamente, e ao mesmo tempo tudo parecia parar para ele. Uma figura emergiu da fumaça, outra sombra. Mas ele não conseguia distinguir. Era Paulo! Seus olhos tão frios e implacáveis que congelavam a atmosfera carregada. Roberto! Paulo gritou, e seus lábios se moviam, mas o som se confundia com a gritaria. Eu vim avisar! Não acredite nela! As palavras dele cortaram como uma faca e um nó se formou na garganta de Roberto. O que você quer dizer com isso? O que está acontecendo? Ela não é quem você pensa que é. O que você sabe sobre ela? Sobre os bebês? A insinuação nos olhos de Paulo era como um veneno. Marina se virou. Seu olhar era feroz. Cale-se! Roberto não sabia quem acreditar. As peças do quebra-cabeça não se encaixavam. Ele olhou para Marina. Por favor, me diga que é mentira. O que Paulo está insinuando? A sala parecia girar e ele sentia uma vertigem de incerteza. Roberto, eu sou uma agente! Nós... A voz dela tremia, mas havia uma determinação. Os bebês, eles estão em risco. Precisamos sair daqui. Em risco por quê? Roberto exigiu, atônito. Você se trata de uma traição? Quem você realmente é? Então, num momento dramático, um grupo de pessoas irrompeu do fundo do corredor. Eram pacientes, rostos pálidos e confusos, mas também havia profissionais de saúde. Todos pareciam desesperados. O que está acontecendo?
Um homem nu em lágrimas entrou em cena, sua voz rasgando através do tumulto. Nós não podemos ficar aqui! Eles estão vindo! Roberto olhou para Marina, o olhar dela se cobrindo de pânico súbito. Eles? Quem são eles? Marina, diga a verdade! O desespero crescia. A multidão se fechava ao redor dele. Roberto, escute! Eles estão atrás de mim e você pode estar em perigo também? O rosto dela começou a se distorcer entre o medo e a determinação. Eu não queria que você soubesse da minha verdadeira identidade, mas precisa entender que há algo mais. Os bebês são a chave para tudo isso. Chave? Para o quê? Para esse pesadelo? A raiva subiu a cada palavra. Ele sentiu uma necessidade urgente de encontrar sentido, enquanto o caos ao redor deles tornava tudo insuportavelmente caótico. Eles não podem saber que você sabe! Marina gritou, e a frustração explodiu entre eles. Se eles descobrirem que você está aqui, eles farão de tudo para nos silenciar. E nesse exato momento, quando as luzes piscavam de forma frenética, uma voz familiar ecoou no ar. Parem! Roberto virou-se. Seus olhos se arregalaram. Era o diretor do hospital. Aquele que pensou ser um aliado, agora cercado por homens armados. Vá, agora! Eles estão vindo! Roberto sentiu um frio na espinha. Ele confiou naquele homem antes. Mas agora tudo o que ele conhecia estava em xeque. Esperem! O que está acontecendo? O silêncio pairou por um instante. O diretor então se aproximou, com um olhar calculado. Roberto, você precisa saber a verdade! Qual verdade? Roberto gritou, a pressão subindo em seu peito. O que você sabe sobre Marina? Sobre as crianças? Nesse instante, enquanto o barulho da confusão aumentava ao redor, os olhos do diretor brilharam. Marina não só é uma agente. Ela é parte do projeto que envolve você. Os bebês não são apenas deles. Eles são seus. E em um instante, a revelação caiu como uma bomba. A mente de Roberto girou. O que você quer dizer? A voz dele era um sussurro, a realidade desmoronando ao seu redor. Olhou para Marina, que tinha o olhar vazio. O que isso significava para eles? Você e Marina foram selecionados. Os bebês foram concebidos como parte de um experimento, um legado para o futuro. Eles não são apenas crianças. Você é um dos escolhidos, Roberto. Você é parte disso tudo. Roberto sentiu o chão se abrir sob seus pés. Não, isso não pode ser verdade. A sensação de traição e confusão era sufocante. Nada disso faz sentido. Uma explosão. As portas arrombadas. Homens armados invadindo. O caos se instaurava, mas mais do que nunca, ele precisava de respostas. Uma dúvida profunda o consumia. O que ele realmente sabia sobre quem era? E Marina, quem ela realmente era? A última pergunta cortou como uma lâmina, enquanto a fumaça envolvia tudo, obscurecendo a verdade e deixando um ar pesado de mistério sobre o que estava por vir. O que mais havia por trás daquela revelação? As luzes se apagaram novamente, mergulhando tudo em uma escuridão inquietante. O silêncio que se seguiu parecia carregar um peso imenso, como se o mundo estivesse segurando a respiração. Roberto estava paralisado, com o pânico crescendo dentro dele. Marina, o que você quer dizer com isso? Ele precisava de respostas de clareza em meio ao caos que o cercava. O que você está dizendo, Marina? O peito dele subia e descia rapidamente, cada batimento ecoando a confusão. Os bebês são meus? Isso é verdade? Ele não conseguia pensar direito.
A pressão aumentava e o som das sirenes permeava o ar com uma urgência opressiva. Marina estava perto, mas a intensidade da situação a tornava distante. Não é o que você está pensando, ela respondeu, os olhos brilhando na luz intermitente. Eu queria proteger você. E as crianças? Proteger como? De quem? As palavras dele saíram mais altas do que pretendia. Ele estava perdendo o controle e sabia que não deveria, mas sua raiva e confusão estavam às flores. E então, como se o universo tivesse decidido que ele precisava de uma verdade ainda mais nua, algo inesperado aconteceu. Um barulho ensurdecedor explodiu à sua esquerda. As portas do hospital se abriram de par em par, e um grupo de homens entrou correndo, armados e com máscaras. Sua postura indicava total convicção. Um deles gritou: "Todos no chão! Agora!" O coração de Roberto disparou. "O que é isso? O que está acontecendo?" Ele olhou para o diretor do hospital, que agora estava ali, pálido e visivelmente nervoso. A cena se tornava um pesadelo. "É uma invasão! Temos que sair!" O diretor gritou, mas a multidão começava a se espalhar em pânico. Ele olhou para Marina, buscando alguma orientação, mas sua expressão estava misturada com medo e... algo mais? Desespero? "Roberto, precisamos ir! Agora!" Marina puxou ele, mas antes que conseguisse mover um músculo, um tiro disparou. O chão tremeu e o eco disparou por todo o corredor. A bala ricocheteou e a tensão explodiu. As pessoas estavam gritando, correndo em todas as direções. "Selma!" O grito de Roberto se perdeu no caos. Ele se virou, mas não a viu. "Marina! E os bebês? O que está acontecendo com eles?" "O que está acontecendo? Você não entende, Marina! Eles estão atrás dos bebês. Você não pode deixá-los." A doutora gritou com uma paixão que cortava a tensão no ar. Uma verdade revelada. "Como eles podem ser uma ameaça?" A palavra a eles tinha um poder que gelou Roberto. E a reviravolta definitiva aconteceu. A doutora Helena se aproximou rapidamente de Roberto, segurando seu rosto nas mãos. "Roberto, escute! Você é o alvo. E eles não só buscam os bebês. Eles buscam você. É por isso que você e Marina estão em perigo. Você é parte de um plano que transcende tudo isso." Nesse momento, algo em sua mente fez clique. Ele não entendia. "Planta? Que plano?" Os bebês foram escolhidos para algo extraordinário. E você, Roberto, é o catalisador. Seu DNA é único, especial. Um projeto de controle maior que todas as guerras. Uma mutação genética que eles querem. Daquele momento em diante, o mundo de Roberto desabou em um instante. Ele se viu segurando a verdade crua. Ele não era apenas um homem comum, mas um peão em um jogo de poder que ele mesmo nem sabia que existia. Marina estava ao seu lado, com a expressão confusa e desesperada. Não pode ser. O bate-coração se tornou um rugido, e a memória da dor e do amor começou a desvanecer em um mar de incerteza. Cada segundo aumentava a urgência e o significado da revelação que acabara de receber. Como ele poderia reconstruir sua vida e a dos bebês, sabendo do peso do que era e do que estava em jogo? E em meio à confusão, a doutora Helena soltou, como se tivesse esperado por aquele momento. "E não se esqueça, a verdade é mais aterrorizante do que
As palavras dela foram como um tiro firme em sua realidade. Ele encarou Marina, a confusão se transformando em terror. Ele não sabia se poderia confiar em ninguém. E antes que pudesse processar o que aquilo significava, as luzes falharam novamente. E a escuridão parecia novamente envolvê-los, deixando atrás de si um mistério aterrador e uma verdade que poderia mudar tudo. As luzes começaram a piscar novamente, e a tensão na sala subiu como um sopro de vento gélido. Roberto tentava processar o que a doutora Helena havia revelado, sua mente girando em torno das palavras. Os bebês são a chave. Uma sensação de pânico tomou conta dele. Precisamos sair agora! Marina gritou, puxando-o pela mão. Mas os gritos e os tiros reverberavam ao redor, misturando-se à sirene que não parava. O caos tornava tudo muito real, e a sensação de perigo iminente crescia a cada segundo. Roberto não conseguia tirar a imagem da doutora Helena da cabeça. Marina, eu não entendo. Como eu sou pá? Sua voz estava carregada de insegurança, e o medo apertava seu peito como um garrote. É uma longa história, Roberto, mas a verdade é que seu DNA é o que eles querem. Você e os bebês. A urgência na voz de Marina cortava o ar. Mas antes que pudesse terminar, um impacto brutal fez as paredes tremerem. Uma explosão de vidro estourou na porta, e rapidamente uma sombra se esgueirou pela fumaça que se espalhava. "Vamos!" gritou Selma, aparecendo como um relâmpago. Mão estendida para Roberto. No fundo de seus olhos havia a certeza de que a dor estava apenas começando. Mas a tensão foi quebrada por uma risada rouca. "Aqui estão eles!" Uma figura familiar surgiu, e o estômago de Roberto se revirou. Era Paulo, agora cercado por uma equipe de segurança armada até os dentes. "Você não escapa tão fácil, Roberto. Não é assim que isso vai acabar." "Paulo, você?" Roberto mal podia acreditar. O amigo transformara-se em algo que ele não reconhecia. "O que você quer dizer?" "Eu lutei por você. Fui eu que te trouxe até aqui, que te protegia. E agora você está prestes a se tornar um problema." Paulo tinha um brilho nos olhos, quase psicopata, um traço maligno que deixava tudo ainda mais assustador. Ele indicou para a doutora Helena, quase como se fosse uma marionete. "Ela sempre soube como isso acabaria. Você me traiu!" O grito de Roberto ecoou, raiva e dor transbordando. "Você sabia de tudo isso e não disse nada!" A situação parecia se intensificar. As paredes estavam se fechando, e a certeza cautelosa de que as coisas não poderiam piorar se desfez em um instante. E quando tudo parecia perdido, uma luz azul intensa iluminou o corredor. Um grupo de soldados com uniformes pesados e olhares determinados invadiu o local. O som de botas pesadas ecoou como um tambor distante. "Cale a boca! Todos no chão!" Um dos soldados gritou, fazendo a multidão se disperse em pânico. "Cuidado!" Selma gritou, empurrando Roberto para o lado quando um tiro ecoou. A precisão do disparo fez o coração dele congelar. "Marina!" ele gritou, mas não a viu. E desse turbilhão de emoções houve um silêncio profundo. O mundo parecia desacelerar, enquanto Roberto voltava-se para a figura que estava ali, a última a esperá-lo, e revelou uma faca na mão. O brilho do aço refletia algo mais profundo, algo que Rafael não podia entender.
Você não quer me fazer isso, Paulo! Roberto gritou, mas a fúria no olhar de seu amigo era palpável. Com um movimento rápido, Paulo avançou, mas justo naquele instante, algo absurdo aconteceu. Uma explosão no teto soltou um pedaço de concreto, caindo direto sobre Paulo. O tempo congelou enquanto a cena se desdobrava. O impacto foi brutal. Ele foi atingido no peito e despencou no chão, sem vida. Um grito cortante ecoou, e o que parecia um acidente se transformou em um pesadelo vivo. A luz revelou a verdade, em um brilho irreal. A margarida que mostrava o destino sombrio de muitos se fez presente na sala. Roberto olhou para Marina, que estava paralisada diante da cena, seu rosto pálido de choque. E em meio ao horror, a doutora Helena ergueu as mãos, como se quisesse proteger o que restava. Isso não era parte do plano. Eles não deviam ter chegado até você. Marina olhou nos olhos de Roberto. O que isso significa, Roberto? O que estamos fazendo aqui? Nesse momento, a verdade começou a ruir como um castelo de cartas. As revelações que haviam sido colocadas à mesa se tornavam cada vez mais ameaçadoras. Havia sentimentos e segredos mais profundos do que qualquer um deles podia imaginar. E em meio ao barulho em torno deles, uma pergunta ecoava na mente de Roberto. Quem realmente está controlando tudo isso? E como, em meio a tanto desastre, serei capaz de descobrir o que realmente está acontecendo com os bebês? A energia estava se movendo, e um novo mistério pairava no ar. Algo a mais estava por vir, e ele sentia na pele que a verdade que estava prestes a ser revelada mudaria tudo, para sempre. A fumaça ainda pairava no ar, e a cena à sua frente parecia um pesadelo. O desespero estava estampado em cada rosto. A tensão cortava como uma faca. "Marina, não!" Roberto gritou. Seu coração martelava no peito. Selma estava ao seu lado, paralisada, enquanto a doutora Helena tentava controlar a situação que tinha se transformado em um caos absoluto. Marina respirou fundo, seus olhos fixos naquelas figuras ameaçadoras que cercavam o ambiente. "Roberto, eu preciso que você me escute. Não é só sobre nós." A voz dela estava firme, mas o medo brilhava em seus olhos. "Os bebês, eles têm um propósito, e você também, mais do que imagina." "Um propósito?" A incredulidade transbordava nas palavras de Roberto. "O que você quer dizer com isso? Eu só quero que eles estejam seguros!" A frustração debateu-se com o sentimento de impotência. "Não podemos deixar que eles levem seus filhos!" A doutora Helena gritou, sua voz ecoando no tumulto. O pânico crescia a cada segundo, e Roberto sentia que o tempo se esgotava. "Saí!" Selma empurrou Roberto, rompendo o feixe de incertezas que o prendia. "Este é o momento! Nós temos que agir agora!" Roberto hesitou, mas a determinação nas palavras de Selma o cutucou. Ele olhou para Marina, que estava prestes a desmoronar. "Eu não vou deixar você, nunca!" Um aperto sufocante em seu peito o motivou a avançar. "Vamos proteger nossas crianças." Eles se moveram juntos, apressando-se em direção à saída. O som de passos aclamados, gritos ensurdecedores e tiros ressoavam por todo o ambiente. O corredor estava em chamas, mas havia uma pequena saída no fundo. "É ali!" gritou Selma, apontando. Eles correram. O suor escorria pela testa de Roberto, o coração pulsando em um ritmo frenético. Ele não sabia o que os aguardava lá fora, mas ele sabia que eles não podiam se render. E em meio ao horror,
Roberto sentiu uma centelha de esperança. Não era só esperança. Era a certeza de que a vida deles valia a luta. Finalmente chegaram à porta. A luz do dia parecia tão distante, mas quando a abriram, o sol explodiu em sua frente, banhando suas faces com a sua luz intensa. "Vamos!" gritou Marina, segurando a mão de Roberto com força. A brisa quente do lado de fora foi como um renascimento. Mas a liberdade não estava garantida. Atrás deles, a figura da doutora Helena apareceu, ainda firme e resoluta. "Vocês não podem sair assim! Tem coisas maiores em jogo!" "Não importa!" Roberto gritou, o sol refletindo a determinação em seus olhos. "Eu vou proteger minha família, custe o que custar." Ele sentiu que cada palavra era um voto, uma promessa irrefutável. Enquanto corriam pela calçada, os gritos e alarmes do hospital se distanciavam, mas a incerteza do futuro ainda os acompanhava. Não sabiam se estariam a salvo, mas sabiam que juntos eram mais fortes. E enquanto desapareciam na multidão, uma última pergunta ecoava na mente de Roberto. Quem estava realmente no controle? Qual seria o preço de suas escolhas? A vida nunca mais poderia retornar ao normal, mas com uma nova determinação, Roberto e Marina estavam prontos para enfrentar o desconhecido. Agora é a sua vez. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora. Seu apoio é crucial para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que